Olá, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda à discussão de mais um tema relacionado à microbiologia. No vídeo de hoje, falaremos sobre a bactéria Proteus. Você sabia que essa bactéria, que apresenta características tão particulares, está envolvida em infecções, principalmente do trato urinário? É o que veremos logo após a vinheta. Vamos começar? Se o mundo invisível das bactérias nos surpreende até hoje, imagine em 1885 a surpresa que o microbiologista alemão Gustav Hauser teve ao observar que um micro-organismo apresentava duas formas, que variavam entre um bacilo curto e um bacilo longo multiflagelado. Hauser resolveu nomear um novo grupo de bactérias com o nome de Proteus, um personagem mitológico do livro Odisseia de Homero, que tinha a habilidade de mudar de forma para fugir de seus perseguidores. Dentre as espécies do gênero Proteus, o Proteus mirabilis é responsável por cerca de 90% de todas as infecções causadas em humanos. Está amplamente distribuída pelo meio ambiente, em matéria orgânica, no solo, na água, podendo ainda fazer parte da flora normal do intestino. Essa bactéria, em forma de bastonete, é gram-negativa, anaeróbia facultativa, capaz de produzir grandes quantidades de urease, possuindo um tipo de motilidade descrita como, atenção, swarming, do inglês enxame. Quando semeada em uma placa de Petri, o swarming é visto na forma de anéis concêntricos característicos, como se fossem ondas. Isto ocorre em razão das células móveis que partem do centro do inóculo. As células presentes nas bordas da colônia apresentam uma motilidade mais rápida do que aquelas localizadas no centro. Em relação à sua patogênese, o Proteus mirabilis possui diversos fatores de virulência que possibilitam desde a colonização do hospedeiro até mesmo a produção de toxinas, tais como fímbrias, adesinas, hemolisinas, urease e receptores de sideróforos, que são aquelas estruturas responsáveis pela quelação e sequestro de ferro no hospedeiro. Este organismo causa principalmente infecções do trato urinário, tanto adquiridas na comunidade quanto hospitalares. Quando invade as vias urinárias, o Proteus mirabilis causa uma infecção urinária do tipo alcalina, por converter a ureia em amônio pela ação da enzima urease. E aí se tem um problema, já que o aumento da alcalinidade da urina pode levar à formação de cristais de estruvita, carbonato de cálcio e apatita, que são estruturas que formam os cálculos renais, as populares pedras nos rins. Como vocês bem sabem, os cálculos do trato urinário podem interromper o fluxo da urina, danificar o epitélio urinário, além de atuar como um verdadeiro ninho de infecções recorrentes por aprisionarem as bactérias no seu interior. Os proteus também podem causar infecções de feridas, infecções oculares, no canal auditivo, sepse e pneumonia, principalmente em pacientes hospitalizados e imunodeprimidos. Quanto ao diagnóstico,
Esses organismos produzem colônias não fermentadoras de lactose, que são incolores quando semeados em agar maconchi. Sua identificação no laboratório clínico é baseada em uma variedade de reações bioquímicas, sendo que no meio de rugai apresenta os seguintes resultados: indol negativo, desaminação do L-triptofano positivo, fermentação da sacarose negativo, produção de gás negativo, produção de sulfeto de hidrogênio ou H2S positivo, fermentação da glicose positivo, hidrólise da ureia positivo, descarboxilação da lisina positivo e motilidade negativo. Para terminar, gostaria de falar sobre o tratamento das infecções causadas por Proteus mirabilis. Essa bactéria é sim geralmente suscetível a antibióticos. Porém, atenção, devido ao surgimento de cepas com multiresistência, seu uso deverá ser sempre prescrito por um médico. Bem, pessoal, e era isso que eu gostaria de falar com vocês nesta semana. E se gostaram do vídeo, chegou a hora de pedir aquele seu joinha e, se possível, a sua inscrição nesse canal que é nosso e que, como sempre digo, tem como único objetivo propagar conhecimento de cunho científico. Vejo vocês numa próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até mais.